E aí, galera, tudo jóia? Então, eu acho que vocês já me conhecem, né? Sou neurocientista, sou psicóloga também, e vi que andou acontecendo umas coisas, né, com o Nego do Borel, junto com a Duda, e tá repercutindo muito na internet, né? E eu vim aqui dar um meu pitaco, né, como especialista para avaliar esse tipo de comportamento e como que a gente pode perceber os sinais e se livrar disso antes que isso confunda a pessoa e faça com que ela permaneça numa vida tumultuada, chata, difícil, onde ela tem que lidar não só com os problemas, né, que ali ficou instalado, mas também como a incompreensão da família, porque é difícil, hein? É difícil você ver um parente seu sofrer ou achar que aquilo é bom, se manter ali, isso é muito difícil. Para quem não entende ou não sabe o que está acontecendo, então, o Nego do Borel era namorado da Duda, que é blogueira, influencer, já está na internet há um certo tempo, e parece que essas coisas começaram a ficar até mais expostas quando os próprios pais ficaram indignados com o fato dela ficar indo e vindo com ele numa situação de abuso, de problemas, etc. Então, acabou que eles usaram a internet como meio de revelação, né? De mostrar o quanto ele sacaneava a filha deles, o quanto ele a confundia e o quão era difícil tirá-la daquele lugar. Mas ninguém acreditava, ninguém dava bola, porque normalmente é assim que funciona. As pessoas acham que as pessoas ficam nesses lugares porque querem. E na verdade, elas traduzem tudo, confundem tudo, não conseguem interpretar as emoções com a realidade, até porque a própria pessoa que faz isso com elas é manipuladora. Afinal de contas, é assim que eles conseguem manter uma pessoa ali num abuso, né? Numa situação de cárcere mesmo, porque faz a pessoa achar que ela provocou aquilo. Então a parte ruim, o próprio cara devolve para a vítima, porque não deixa de ser, devolve para a vítima como uma condição de que você está provocando isso em mim. Então pare de fazer isso. E a pessoa fica um pouco confusa nesse lugar. E além do que, ele demonstrava algumas situações de afeto, de cuidado, o que acabava confundindo mais a pessoa. Porque, veja, quando ele tinha essa demonstração de afeto e cuidado, ela acreditava que isso era possível, porque existia, então era parte de uma realidade. E aí, quando ele vinha com o abuso ou a situação de vítima, né, de colocar ela numa situação ruim, parece que teve situações, inclusive, onde ela conversava com a terapeuta dela na situação online e ele ficava ouvindo, então ela não podia dizer tudo e etc. Devia ter uma confusão nesse lugar, onde o quanto eu tenho que realmente ficar refém dessa situação, ou o quanto eu ficar refém dessa situação era cuidado, atenção, carinho, porque é uma situação complicada. Existe até a síndrome do sequestrador, que é exatamente isso: a pessoa fica num cárcere, a princípio ela não queria estar lá, no caso do sequestrador, mas acaba convivendo com aquela situação, se familiarizando com aquele lugar. E isso tem um nome, né? Isso é mantido por homeostase. Eu falo muito da homeostase porque as pessoas precisam realmente conhecer. O que é a homeostase? É uma força que regula a rotina. Como que ela funciona? A princípio, ela cria resistência à mudança. Mas uma vez que a pessoa muda e fica naquela situação por um longo período de tempo, aquilo vira uma rotina. E a homeostase cria resistência à mudança. E ela usa os próprios pensamentos contra a pessoa que quer mudar. Então, imagina, cada vez que ela entendia que aquilo era ruim e ela queria sair daquele lugar, os pensamentos dela vinha com a homeostase predominante, dizendo assim: puxa, mas ele é tão bom, nossa, como é delícia ficar com ele, mas olha, ele tem carinho por mim, olha quantas vezes ele manifestou isso e tal. E ela acabava se confundindo e ficava, porque ela não rompia aquilo.
Teve algumas situações que ela até conseguiu sair dali e provavelmente ela deve ter contado para a família, porque a família percebia o quanto ela acabava sendo dependente daquela situação. E a família dizia: não, para, não volta para lá, é ruim. Mas aí, o tempo que ela estava longe dali, adivinha, a homeostase lembrava só a parte boa para ela. Lembra que a homeostase usa os próprios pensamentos contra a pessoa? Até para criar resistência à mudança. Aí a gente diz: a homeostase é ruim? Não, na verdade, ela está testando o seu querer, o quanto você quer mudar a sua realidade. Depois, quando você insiste na mudança, ela passa a ser a sua melhor amiga. Ela vai manter toda a situação nova que você quis colocar na sua vida. É assim que funciona. Então imagina, ela saiu de uma situação ruim, foi para uma nova realidade, ela ficou permanente naquela situação por um período de tempo, pelo menos um ano. É muita coisa. Então, quando ela tá lá na casa da mãe, dizendo, ai, quanto é ruim, tal, estar ali, tal, com ele, porque ele faz isso, ou faz aquilo, a mãe que não tem aquela realidade, diz para ela, não volte, é horrível isso, por exemplo. E aí, ela acaba voltando. Por quê? Porque a homeostase fica só lembrando da parte boa, que acaba motivando a voltar para aquele lugar ruim. E aí, quando ela volta para aquele lugar ruim, claro que causa indignação para a família. E aí, quando ela volta para aquela situação ruim, ela, na primeira situação ruim que ela vive lá dentro, na escolha dela de ter voltado, ela lembra que ela devia ter ido embora de novo. E aí ela fica confusa nesse lugar, e aí ela já não tem mais o apoio da família por causa disso, né? Porque é meio confusa a situação. É, só um detalhe, eu por um período grande de tempo, eu trabalhei na Delegacia da Mulher, e o estudo que eu fazia lá era sobre violência. E tinha mulheres que chegavam lá agredidas e que no depoimento delas, elas estavam 15 anos com o agressor, 12 anos com o agressor. E as pessoas às vezes não entendiam isso. Isso que é a homeostase, a manutenção da dificuldade do problema. Outra coisa importante, quando os pais perceberam que eles não tinham, que ela não ouvia o conselho deles, eles foram para a internet, né? Tentar usar a exposição da internet, da mídia, etc., para ver se ela tinha uma motivação para sair daquele lugar. E eles disseram tudo o que eles sabiam em relação ao quão ruim era o que ele fazia com ela. E o que aconteceu? Ele, o Nego do Borel, fez ela gravar um vídeo onde ele estava filmando e meio que olhando para ela, porque tem um olhar como é que se fala? De que coloca a pessoa naquele lugar de, olha, eu tô te vendo, eu tô vendo o que você tá falando, e é bom você falar direito. Como quem disse, se você não fizer isso, a consequência você já conhece, né? Então tem um olhar de punição. E acabou que ela foi falando enquanto ele olhava para ela e filmava ela, ficava falando que não era nada disso, que ela não sofreu nada disso, que não era verdade, etc. Mas isso chama coação, né? Então a coação faz a pessoa ficar naquele lugar e o que a mantém ali é o hábito dela de conseguir viver naquele lugar ruim, achando algumas vezes que é bom, porque tem pílulas de coisas boas para fazer a manutenção da vítima naquele lugar. Só que a pessoa não se vê vítima. Ela acha realmente que ela merece pouco. Isso é outra coisa também. Aí entra uma confusão. Levando em consideração que ela tem, acho que 18 ou 19 anos, ela é muito jovem. Um cérebro pronto na tomada de decisão. O que é a tomada de decisão? É a nossa capacidade de tomar as melhores decisões. Normalmente, a tomada de decisão, ela é a última circuitaria ativa no nosso cérebro que fica no frontal, no lobo frontal. E ela só acontece com 24 anos. Então, veja, 18, 19 anos é como se não houvesse amanhã. Por isso que as experiências que ela vivia, experiências boas, poucas, mas que ela vivia com ele, parecia que ela era excelente e que aquilo era predominante. Então, é como se não houvesse amanhã. 18, 19 anos ainda não tem a tomada de decisão. Nessa confusão toda, esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é quando você olha para aquela pessoa que você
elegeu como uma pessoa boa, que você ama, que você entende que o amor é uma coisa boa, é uma sensação boa. Mas quando você vê aquela pessoa fazendo algo com você que não faz muito sentido, porque normalmente o abusador, ele é manipulador. Então ele vai, de alguma maneira, fazendo você se confundir, principalmente adulterando o seu senso de percepção, como você se percebe no mundo. Então as pessoas que às vezes não têm uma autoestima bem definida, um posicionamento, isso é normal até os 24 anos não ter. A pessoa é muito jovem, ela realmente ainda não se estabeleceu muito bem em relação ao quanto ela se conhece, né? Porque as coisas ainda impactam ela de uma maneira diferente, elas sentem de maneiras diferentes. Então, é como se 18, 19 anos já vivesse uma confusão. Então, é aí que o abusador tem mais poder sobre essa pessoa, porque ela já está acostumada a ser um pouco confusa. E é onde ele entra. Então, a confusão, para quem tem menos de 24 anos, acaba não sendo um sinal. Olha que incrível. Então, esse sinal é para quem tem mais de 24 anos. Agora, quem tem menos de 24 anos, o outro sinal são os amigos e a família, que acabam dando a dica de que tá esquisito esse negócio. Nossa, mas você falou que ele fez um negócio desse, você falou com uma naturalidade, mas eu olho isso como sendo uma coisa ruim. Então, às vezes, o cenário, né? Às vezes, a rede de apoio, família e amigos, eles acabam mostrando que tem alguma coisa estranha nesse lugar. Então, a pessoa tem que escolher passar a observar essa estranheza que ela envolvida não está percebendo, mas que o entorno está dizendo para ela que ali tem alguma coisa que não está cheirando bem. Esse é o segundo passo, né, para reconhecer isso. E o que tem que fazer? Tem que começar a quantificar. A quantificar é o seguinte: essa quantidade de coisas boas que ele me faz ou que eu sinto é bom o suficiente para eu me manter nesse lugar que às vezes é tão ruim quando fica ruim? Então, o legal é escrever. Pegar um lugar e escrever mesmo, tipo, não deixar o outro pegar, né? Mas colocar no computador, no celular, sei lá, uma coisa meio restrita, mas escrever a quantidade de sensação e percepção ruim. Porque e depois eu olhar esse lugar novamente. Então, se eu tiver durante um mês 20 episódios de coisas ruins e o gostar ou o bom é mais meu do que do outro, já é um ponto de atenção que me faz pensar que estratégia eu vou usar para sair desse lugar. Eu não posso aceitar coisa ruim, porque coisa ruim é escolha. A gente que escolhe se a gente quer enxergar a vida ou viver a vida pelo lado ruim ou pelo lado bom. Essa é a dica. Gente, vamos ser felizes, vamos ser felizes. Vamos olhar a parte boa, vamos vibrar positivamente, vamos conectar com pessoas boas. Amor é excelente, só que a emoção sozinha, ela é burra. Ela é só uma reação. Eu não posso ter uma reação de amor com uma realidade que me dá tapa na cara, que me sacaneia, que me manipula, que me expõe. Não, não, chega disso, chega disso. E você, nego do Borel, se quiser falar comigo, vem aí, vamos conversar. Tenho muito a dizer para você, até para entender de onde vem esse comportamento, de onde vem. O que fizeram com você na infância? Né? É bom olhar para isso. Fica a dica, querido. Gostou do vídeo? Compartilhe, comenta. Vamos disseminar isso, essa informação, porque tem muita gente nesse lugar, gente. Tem muita gente nesse lugar. E a gente não precisa viver se sacrificando, a gente não precisa viver se judiando, a gente não precisa. Não escolham isso, não escolham. Vamos rir, vamos ser felizes, vamos vibrar positivamente, vamos lá.